Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Balak. Balak e Bilam se preparam para amaldiçoar os judeus. Na manhã seguinte, Balak e Bilam se prepararam para amaldiçoar Bnei Israel. Bilam desejava saber o momento exato da ira de Hashem para ir então proferir a maldição. Balak entendia que os judeus eram uma nação abençoada por Hashem. No entanto, ele planejou procurar judeus que cometiam averute. Se tais indivíduos fossem encontrados, Hashem teria que cumprir a maldição. Estes judeus mereciam punição. Balak disse a Bilam: por meio de minha mágica eu sei em qual montanha devemos ficar para avistar os judeus que cometem averute. Balak levou Bilam até o topo da montanha Baal. De lá Bilam conseguiu ver Shevet Dan. No futuro, alguns homens desta tribo fariam um ídolo. Quando Bilam estava no topo da montanha, ele teve uma visão dos homens de Dan servindo ídolos. Ele ficou muito feliz. Ele instruiu Balak: devemos oferecer sacrifícios para que Hashem fique do nosso lado. Construa 7 altares e ofereça a Hashem um touro e um carneiro em cada um deles. Balak preparou os sacrifícios e Bilam ordenou: fique aqui com os animais. Eu vou para um lugar sossegado para meditar. Vamos esperar que Hashem apareça para mim, embora ele normalmente só fale comigo à noite. Balak ficou com os sacrifícios e pronunciou seus feitiços. Bilam subiu mancando até o ponto mais alto da montanha. Ele pensou: logo chegará o momento em que Hashem ficará irado com o mundo. Mas ele esperou e o momento nunca chegava. Na verdade, Hashem realizou uma grande bondade para o povo judeu. Em todos os dias que Bilam tentou amaldiçoar os judeus, Hashem conteve sua ira. Depois de Bilam meditar por um tempo, Hashem apareceu para ele em honra a Bnei Israel, mas a Torá não fala. Hashem chamou Bilam. Em vez disso, a Torá usa a palavra que significa aconteceu, de Hashem encontrar Bilam. A palavra também significa que Hashem sentiu desgosto em ter que falar com uma pessoa tão impura quanto Bilam. O Senhor viu todos os korbanot que sacrifiquei em sua honra? Bilam disse a Hashem: eu construí 7 altares para o Senhor. Todos os patriarcas judeus juntos somente construíram 7 altares. E depois da Akedah no Har Amoriá, Abraão ofereceu somente um carneiro, enquanto eu ofereci um touro e um carneiro em cada um dos altares. Eu não quero os korbanot de um rachá, Hashem lhe disse. De repente, foi como se Hashem houvesse colocado um travão, uma barra de metal que é colocada na boca dos animais para controlá-los, na boca de Bilam. Isto o forçava a falar apenas o que Hashem quisesse que ele falasse. Bilam não podia mais escolher suas próprias palavras. Volte para o rei Balak e fale com ele, Hashem ordenou a Bilam. Bilam voltou e encontrou o rei e os príncipes de Moabe, ainda ocupados com os korbanot. Bilam estava pronto para proferir sua primeira maldição, mas o travão em sua boca mudou tudo o que ele planejara dizer. Imagine a surpresa do rei Balak e dos príncipes de Moabe ao ouvir Bilam pronunciar as mais belas bênçãos. A primeira bênção de Bilam: como posso amaldiçoar uma nação quando Hashem não quer que eu faça isto? Eu sei o momento do dia em que Hashem está zangado com o mundo, mas isto não me ajuda. Hashem está contendo sua ira pelo bem dos judeus. Como posso lhes causar mal? Eu vejo em minha visão profética que não posso prejudicar a nação judia. Os judeus têm os méritos de seus grandes patriarcas, que são comparados a rochas, e de suas matriarcas, que são conhecidas como colinas. Por que Bilam chamou os avot, patriarcas, e as imaot, matriarcas, de rochas e colinas? Para encontrar a resposta, vamos ler a seguinte parábola: o lugar adequado para construir uma cidade. Um explorador chegou certa vez a uma área desabitada e quis desenvolvê-la. Ele enviou um grupo de especialistas para ver se a terra era apropriada para construir uma cidade. Os membros da expedição relataram: encontramos um lugar que é ideal para a construção. Mas depois de examinar o solo mais cuidadosamente, descobrimos que há águas subterrâneas muito profundas que frequentemente inundam a área. É impossível construir casas em um solo tão úmido e macio.
O explorador os enviou então para um outro lugar. Desta vez os mensageiros relataram: encontramos grandes rochas. Elas são bem firmes. As águas subterrâneas jamais penetrarão nessas massas de pedra tão fortes. Aqui podemos construir com segurança. Feliz o explorador. Fundou sua nova cidade sobre as rochas. Essas construções durarão para sempre, ele exclamou com orgulho. A chave para a parábola. Depois que Hashem criou o mundo, ele procurou por Tzadikim, cujo zehut seria grande o bastante para garantir que o mundo continuaria a existir. A geração de Enosh serviu a ídolos. Hashem os puniu com uma inundação que destruiu muitos deles. Então veio a geração do Mabul. Eles eram perversos e Hashem destruiu a todos, exceto Noah. Finalmente veio Abraão, Yitzhak, Yaakov e suas esposas. Eles eram extraordinários tzadikim e serviram a Hashem por toda a vida. Hashem disse: eles são como rochas e colinas firmes que sustentarão o mundo para sempre. Bilam continuou com suas bênçãos. Desde o começo, Bnei Israel foram diferentes das nações idólatras. Portanto, Hashem puniu aquelas nações, mas não os judeus. Quem pode contar as numerosas mitzvot que os judeus cumprem? Eles fazem mitzvot até mesmo com substâncias tão baixas como pó e cinzas. Eles usam cinzas para a água da Pará do mar e pó para a água que a Sotá bebe e para outras mitzvot. Se ao menos eu pudesse ter a morte dos tzadikim de Bnei Israel. Bilam sabia que as almas dos tzadikim iam para o Gan Eden depois da morte. Ele decidiu que era melhor ir para lá do que para o Geinom, onde sabia que acabaria por causa de sua maldade. Bilam também exclamou: como Hashem me fez abençoar Bnei Israel ao invés de amaldiçoá-los, eu desejo poder morrer imediatamente. Bilam sentiu-se como o açougueiro desta parábola. O açougueiro zangado. O açougueiro zangado. Um açougueiro foi contratado para abater animais para as refeições do rei. Certo dia, sem o rei saber, o príncipe ordenou que o açougueiro abatesse a vaca de estimação do rei. O açougueiro entrou no estábulo com sua faca na mão. Naquele momento, o rei passou. O açougueiro achou que o rei não ficaria satisfeito de ver sua vaca de estimação sendo morta. Rapidamente, ele escondeu sua faca e fingiu estar cuidando da vaca. Ele lhe deu feno fresco e começou a lavar e escovar seu pelo. O rei sorriu satisfeito. O açougueiro se sentiu muito desconfortável. Que confusão, ele pensou. Isso é tão embaraçoso para mim que eu preferia afundar na terra e morrer. Eu vim aqui para abater esta vaca e agora estou aqui mimando-a. A chave para a parábola. Quando Bilam foi forçado a abençoar ao invés de amaldiçoar, ele ficou muito desapontado. Como ele desejava jamais ter se envolvido nisto. Ele preferia morrer a ter que abençoar os judeus. O rei Balaque ficou furioso com Bilam. Se você não podia amaldiçoar Bnei Israel, deveria ter ficado quieto, ele disse. Quem pediu a você que os abençoasse? Você acha que eu queria abençoá-los? Respondeu Bilam. Hashem colocou as palavras em minha boca e eu fui forçado a dizê-las. Alguns dos príncipes de Moabe se afastaram ao ouvir isso. Eles não mais acreditavam em Bilam, mas Balaque e o restante dos príncipes decidiram tentar mais uma vez. Balaque disse a Bilam: vamos para uma outra montanha. O rei levou Bilam para a montanha que ele sabia ser onde Moshe morreria. Ele achava que se Bilam se concentrasse na morte iminente de Moshe, e como seu mérito não mais protegeria os judeus, a maldição se concretizaria. Daquela montanha, Balaque e Bilam podiam ver parte de Bnei Israel. Balaque construiu 7 altares e ofereceu um touro e um carneiro em cada um deles. Bilam disse: você fica aqui. Eu me afastarei e meditarei para que Hashem apareça para mim. Mas Hashem disse a Bilam que ele deveria abençoar Bnei Israel novamente. Neste caso, disse Bilam, eu não voltarei para Balaque, porque devo enfurecê-lo com mais bênçãos. No entanto, Hashem ordenou a Bilam, volte. Foi como que se Hashem tivesse colocado uma rédea em Bilam, forçando-o a voltar para o rei.
Quando Balaque viu Bilam, ele começou a rir e zombar de Bilam. Eu sei que você não tem controle sobre sua fala, ele debochou. O que Deus disse a você agora? A segunda bênção de Bilam. Não zombe de mim, Balaque, respondeu Bilam. Em nome de Hashem, levante-se. Você está ouvindo as palavras de Hashem. Bilam continuou. Hashem prometeu dar a Eretz Israel aos judeus e ele não vai mudar isso. Como você ousa pensar que ele permitirá que você destrua a nação judaica? Hashem sempre ama Bnei Israel, mesmo quando eles pecam. Ele sabe que, em sua essência, o judeu tem um coração puro e ele fará techuvá. Você me disse para prejudicar Bnei Israel por meio da magia. Eles não podem ser atingidos por magia. Eu prevejo que os judeus conquistarão Eretz Canaã e matarão todos os seus reis. Moshe, seu líder, não morrerá antes de destruir os príncipes de Midian. Depois de escutar esta bênção, Balaque ficou ainda mais aborrecido do que antes. Se você não pode amaldiçoar os judeus, ao menos não os abençoe, ele pediu a Bilam. Eu disse para você, respondeu Bilam, que eu falo o que Hashem quer. Bilam falhou 2 vezes em amaldiçoar os judeus, mas o rei decidiu tentar mais uma vez. Vamos mudar de lugar, ele disse a Bilam. Balaque levou Bilam para um outro local, onde por meio de magia ele poderia ver Bnei Israel sendo punidos. Ele não sabia exatamente por que eles seriam punidos, mas talvez minha visão signifique que Bnei Israel serão castigados em decorrência das maldições de Bilam. Pensou Balaque. Era verdade que Bnei Israel seriam punidos. Eles serviriam ao ídolo Baal Peor, e Hashem ficaria muito zangado com eles, mas Balaque não sabia disso. Novamente, Bilam disse a Balaque para construir 7 altares e oferecer sacrifícios. Bilam se preparou para amaldiçoar Bnei Israel. Ele mencionou o pecado do bezerro de ouro. Ele pensou, recordar Hashem deste pecado o deixará zangado. Então ele permitirá que eu amaldiçoe Bnei Israel. Bilam também olhou para Bnei Israel com seu Ain Ará, o olho mau, para prejudicá-los. No entanto, Hashem forçou-o a dizer estas bênçãos. A terceira bênção de Bilam. Quando Bilam olhou para as tendas dos Bnei Israel no deserto, ele notou algo incomum. Os judeus erguiam suas tendas de forma que as entradas e janelas de 2 vizinhos jamais ficassem de frente umas para as outras. Nenhuma família judaica olhava para dentro da tenda de outra família. Esta visão maravilhosa fez Bilam exclamar as palavras proféticas. Quão agradáveis são tuas tendas, Yaakov, os lugares onde vocês vivem, Israel. Famílias judias tomam cuidado para não olhar dentro da tenda de seu vizinho. Eles se comportam com tzniut, modéstia. Portanto, a Shekhinah repousa sobre eles. O mal olhado não pode prejudicá-los. Outra explicação para as palavras quão bons são seus Batei Knesset e seus Batei Midrash. Na verdade, Bilam pretendia amaldiçoar os judeus para que eles não tivessem Batei Knesset para rezar e Batei Midrash para estudar Torá. Então a Shekhinah não repousaria entre eles. Ao invés, ele disse justamente o oposto e louvou os Batei Knesset e Batei Midrash. Então Bilam pensou, eu agora amaldiçoarei os judeus para que seu reinado termine logo. Eu também os amaldiçoarei para que eles não possuam campos nem vinhedos em Eretz Israel e que eles não governem sobre outras nações. Mas o oposto saiu da boca de Bilam. O reinado dos Bnei Israel continuará como água fluente. Os judeus terão plantações de oliveiras e vinhedos em Eretz Israel que exalarão deliciosas fragrâncias. Seus reis governarão sobre as nações estrangeiras. Seu primeiro rei, Shaul, vencerá Agag, o rei de Amaleque. Os reis posteriores, David e Shlomo, serão ainda mais poderosos sob seu reinado. A nação judaica será forte como o leão. Depois desta bênção, o rei Balaque entrou em desespero e gritou, eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos e você os abençoou 3 vezes. Vá embora agora.
Parece que Hashem não quer que você seja honrado. Bilam repetiu. Eu disse a você desde o começo que eu só posso dizer o que Hashem me permite. No entanto, eu darei a você um bom conselho de como derrotar Bnei Israel. Como Bilam não podia amaldiçoar os judeus, ele pensou em um novo plano perverso. Rei Balaque, ele disse, há outra forma de prejudicar os judeus que nós ainda não tentamos. Se você conseguir convencê-los a pecar, Hashem com certeza os castigará. Como veremos em breve, Bilam até mesmo explicou exatamente ao rei Balaque como fazer Bnei Israel pecar. No final, seu plano perverso deu certo. Antes de ir embora, Hashem forçou Bilam a dar uma quarta bênção. A quarta bênção de Bilam. Eu vejo uma estrela emergindo de Yaakov, rei David. Ele destruirá seu país, Moab. Eu vejo mais adiante, bem mais adiante no futuro, Mashiach, que destruirá Esav, os inimigos de Bnei Israel. Eu também vejo a punição de Amalek. Na época de Mashiach, sua nação será completamente destruída. Lembre-se de que Amalek foi o primeiro povo a atacar Bnei Israel quando eles saíram do Egito. Por outro lado, os vizinhos de Amalek, os descendentes de Itró, juntar-se-ão aos juízes do Sanhedrim, porque Itró tornou-se membro de Bnei Israel. Bilam continuou a profetizar que Bnei Israel seriam exilados, mas finalmente Mashiach derrotaria todos os seus inimigos. Depois desta última profecia, Bilam foi rapidamente embora e em silêncio. Ninguém prestou atenção a ele. Além de manco, Bilam estava agora parcialmente cego. Enquanto ele pronunciava sua primeira bênção, ele teve pensamentos maldosos sobre Hashem. Hashem o castigou tirando a visão de um de seus olhos. Uruar HaKodesh deixou Bilam. Agora ele era apenas um feiticeiro comum. Depois destes eventos, o rei Balaque perdeu seu trono. Por que Hashem concedeu o dom da profecia a Bilam? Bilam era um rachá. Ele era uma pessoa orgulhosa, gananciosa, que prejudicava os outros com seu Ain Yará. Por que, então, ele mereceu receber de Hashem o dom da profecia? A verdade é que Bilam não era merecedor, mas Hashem permitiu que ele se tornasse um Navi para que as nações não dissessem: se Hashem nos tivesse dado um profeta tão grande quanto Moshe, nós também serviríamos a Hashem da mesma forma que Bnei Israel. Antes de deixar Balaque, Bilam lhe deu um conselho maldoso. Mesmo depois de vivenciar as maravilhosas profecias de Hashem, ele não fez techuvá, pelo contrário, ele afundou ainda mais. O conselho perverso de Bilam. Bilam disse a Balaque: com certeza existe uma maneira de destruir Bnei Israel. Se eles pecarem, Deus os punirá. Eu sei que Hashem proibiu os judeus de se casarem com moças não judias. Ele não quer que os judeus se misturem com as nações. Meu conselho é: mande suas moças para os judeus e diga a elas que provoquem os homens judeus fazendo-os pecar. Se elas conseguirem, Hashem acabará com os judeus. Midian e Moab uniram forças para colocar em prática o plano perverso de Bilam. Quando Bnei Israel acampara em Sitim, eles foram recebidos por moças de Midian e Moab, que disseram: nós temos pão e vinho, vamos fazer uma festa. Os Erevirav e aqueles judeus que não eram de Sadiquim se juntaram às moças. Quando a festa estava no auge, elas pediram a eles: sirvam ao nosso Deus Baal Peor. Muitos homens judeus fizeram isto. Grande parte deles pertencia ao Shevet Shimon. Nenhum membro do Shevet Levi pecou. Hashem ficou furioso. A sagrada nação judaica, prestes a entrar em Eretz Israel, estava pecando com moças não judias e servindo a ídolos. Hashem ordenou a Moshe: diga aos juízes que se reúnam. Eles devem punir todos aqueles que pecaram. Cada um que serviu ao Deus Baal Peor será condenado à morte. Os juízes se reuniram. Eles investigaram o assunto e viram que vários homens do Shevet Shimon haviam servido ao Baal Peor. Estes homens foram sentenciados à morte. Os membros remanescentes do Shevet Shimon ficaram furiosos. Eles vieram diante de seu nasci, Zimri, e lhe disseram: como você permitirá que Moshe mate tantos de nossa tribo? Faça alguma coisa.
Zimri traz uma moça não judia para dentro do acampamento. Zimri decidiu que ele desafiaria Moshe. Ele provaria que Moshe estava errado. Ele pediu a uma das moças midianitas que o acompanhasse até o acampamento. Ela era a princesa Cosbe, filha de Tsur, Balaque. Zimri a trouxe diante de Moshe e perguntou: posso me casar com esta moça? Ela é proibida a você, respondeu Moshe, porque ela não é judia. Então como você, Moshe, se casou com a filha de Itró, um não-judeu? Perguntou Zimri com atrevimento. É claro que Zimri estava errado. Moshe se casou com Tsipora antes de Hashem ter dado a Torá, proibindo Bnei Israel de se casar com moças não judias. Além disso, Tsipora se tornou uma Gioret, convertida. Moshe ficou em silêncio. Então Zimri anunciou: eu levarei Cosbe para minha tenda. Todos sabiam que Zimri estava cometendo um grave pecado, mas Moshe e os juízes não conseguiam se lembrar da Halahá. Como Zimri deveria ser punido? O Beit Din deveria sentenciá-lo à morte ou Hashem o puniria diretamente? Moshe e os juízes do Sanhedrin começaram a chorar. Uma tragédia estava ocorrendo bem no meio do sagrado acampamento judaico e ninguém sabia como lidar com isto. Enquanto todos consideravam o que fazer, o neto de Aharon, Pinhas, ben Elazar, se aproximou de Moshe e perguntou: você não me ensinou que se alguém vê um judeu tomando uma não-judia como esposa, devemos vingar a honra de Hashem matando o pecador? Você está certo, Pinhas, disse Moshe. Esta é a lei. Como foi você quem se lembrou dela, você a executará. Hashem ficou furioso quando Zimri levou Cosbe para sua tenda e ele puniu Bnei Israel com uma praga. Pinhas, que servia no Mishkan como um levi, não estava acostumado a manejar armas. Mesmo assim, ele pegou uma lança para matar Zimri. Ele sabia que estava arriscando sua vida. Zimri era uma pessoa importante, um nasci, e a família de Cosbe também vingaria sua morte. Pinhas entrou na tenda queimando de raiva por causa do terrível Hilul Hashem que Zimri havia cometido. Sem hesitar, ele enfiou sua lança em Zimri e Cosbe, matando os dois. Hashem realizou vários milagres para ajudar Pinhas. Por exemplo, ele selou as bocas de Zimri e Cosbe de modo que eles não puderam gritar. Se eles tivessem gritado, os membros da tribo de Shimon teriam vindo imediatamente e matado Pinhas. Hashem também encumpridou a lança de Pinhas para que Zimri e Cosbe fossem mortos de uma só vez. Hashem atrasou a morte de Zimri e Cosbe enquanto Pinhas estava na tenda para que ele não ficasse tamê. Pinhas saiu da tenda. Quando os membros de Shevet Shimon descobriram que ele havia matado seu nasci, eles queriam tirar sua vida. Mas um anjo de Hashem apareceu e golpeou todo aquele que tentava tocar em Pinhas. Neste meio tempo começou uma praga. Um grande número de judeus estava morrendo. Pinhas implorou a Hashem que tivesse misericórdia e parasse a praga. Hashem aceitou sua tefilá. A praga terminou depois que 24.000 judeus haviam morrido. Pinhas ensinou Bnei Israel que para defender a honra de Hashem, um judeu deve ser corajoso, mesmo se isso for desagradável para ele e mesmo que ele tenha que arriscar sua vida. Nós, às vezes, nos encontramos entre as pessoas que agem de maneira errada. Talvez estejamos com um grupo de crianças que se comportam de uma forma que é um Hilul Hashem. Quem tem coragem de falar e lembrar a todos que é errado o que estão fazendo? O exemplo de Pinhas deve nos ajudar a defender a honra de Hashem sempre que necessário. Chegamos ao final do Midrash da Parashá Balak. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!